Chegamos ao dia 42 de Uma Vida com Propósitos, o último dia, com publicações diárias aqui no YouTube. Eu estou muito feliz, primeiro, por concluir um livro tão especial e que gerou tantos insights, tanta transformação interna, já iniciou ao longo dessas 6 semanas e certamente foram sementes plantadas que vão reverberar ao longo da minha vida. E eu espero imensamente que elas tenham te tocado, que estejam te tocando também e que a gente possa junto seguir semeando e colhendo, né, os frutos plantados nesse momento. Bom, o dia 41 fala sobre a armadilha da aprovação. É perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Provérbios 29, 25. Você vive em busca da aprovação de quem? Cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e pela aprovação dos outros. Somos mais influenciados pelo que as outras pessoas pensam sobre nós do que imaginamos. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito, apreciado e aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das pessoas, não desabrochamos todo o nosso potencial. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda de outras pessoas. Deus nos moldou para necessitarmos uns dos outros. Todos precisamos de alguém que acredite em nós, que nos encoraje e que assegure nosso valor e progresso. O encorajamento é essencial para a sua saúde e para o seu desenvolvimento espiritual. Contudo, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina a nossa vida e um medo que destrói a nossa alma. O ator norte-americano Bill Cosby disse: "Não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos." Creio que o medo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelo qual as pessoas se desviam do caminho que Deus planejou para elas. Acredito que essa seja a ferramenta favorita de Satanás para distraí-las. Uma vez que você sabe para que foi criado, ele sussurra: "Mas o que as outras pessoas vão pensar? E se eles não gostarem dessas mudanças? E se criticarem o que você disser ou fizer? E se zombarem daquilo em que você acredita?" Esse medo da rejeição, em geral, é uma força tão avassaladora que retrocedemos e não fazemos a coisa certa a fazer. Provérbios 29, 25 diz: "Preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito é perigoso." Os perigos de buscar a aprovação de todos. 5 efeitos nocivos de permitir que a aprovação ou desaprovação dos outros determine o que você faz com a sua vida. Primeiro, buscar a aprovação das pessoas faz que me desvie da vontade de Deus para minha vida. Deus ama ver você sendo você mesmo. Somente Ele examina os motivos do nosso coração. Deus sempre está mais interessado em por que você faz o que faz do que em onde ou como você faz. Se você está sempre focado em como as outras pessoas querem que você seja, então não pode se tornar quem Deus quer que seja. Segundo, buscar a aprovação das pessoas impede minha fé de crescer. Sem correr riscos, minha fé não pode distender-se e se desenvolver. A Bíblia diz: "Vocês buscam elogios uns dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus?" A busca da aprovação dos outros é uma deficiência emocional. Ela imobiliza o seu potencial. Como falou aqui atrás, esse medo da rejeição e essa busca pelo amor, pela aprovação, isso realmente é uma deficiência emocional, está pautada nas vivências, nas memórias, nas nossas crenças, né? Formadas a partir das nossas vivências e, de fato, nos distancia daquilo que Deus espera para a nossa vida. Quando as opiniões dos outros têm muito espaço em nossa vida, o papel de Deus fica reduzido. Mas quando a aprovação de Deus é o mais importante para você, o modo de ver dos outros perde o seu poder. Terceiro, buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. A Escritura está repleta de exemplos de pessoas que erraram porque cederam à pressão dos demais.
Ele cita Rúben, Arão, Sansão, Pilatos e assim sucessivamente. Se for honesto, você conseguirá se lembrar de situações em que cedeu à pressão dos outros. Este seria um bom momento para fazer uma pausa e confessar a Deus a sua covardia. Ele sugere aqui então que a gente pare e procure lembrar momentos em nossa vida em que nós cedemos à pressão. Permita-me ser franco. Se seus amigos estão fazendo que você despreze seu compromisso com Jesus, negue suas crenças, abra mão de seus valores ou desista dos sonhos dados por ele, você precisa encontrar novos amigos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Quarto, buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. Quem busca a aprovação das pessoas usa máscaras e muda de papel dependendo da audiência. Jesus referiu-se a esse tipo de hipocrisia quando disse aos fariseus: vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Quinto, buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem de minha vida. Até que você se liberte do medo da desaprovação, Deus não pode usá-lo como gostaria. Você relutará em compartilhar a poderosa mensagem que Deus quer comunicar através de sua vida. Seu testemunho ficará reprimido e você perderá o maior privilégio da vida, ser usado por Deus para modificar o destino eterno de outro ser humano. Se você sempre reluta em compartilhar sua fé com os outros, tem um problema com a busca por aprovação. Pelo bem das pessoas e pelo destino eterno delas, você precisa pedir a Deus que o ajude a ficar livre dessa armadilha. Como ser liberto da busca por aprovação? Uma vez que essa é uma prisão mental, não física, a solução é mudar nosso modo de pensar por meio do arrependimento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso está em Romanos 12:2. Deus usa a verdade. Jesus disse a famosa frase: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A seguir, apresento 6 verdades para você recordar na próxima vez em que for tentado a ceder à pressão das pessoas. Lembrar-se de que nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Há dias em que os fazendeiros oram por chuva e as crianças oram para que haja sol. Outros dias, algumas pessoas oram pedindo neve, enquanto outros oram para que não neve. Nem mesmo Deus pode agradar a todos. Somente um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus pode fazer. Jesus disse: "Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês." Segundo, lembrar-se de que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. A felicidade é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. O que as outras pessoas pensam de você não pode roubar a sua felicidade, a não ser que você permita que roube. Como nós falamos no capítulo anterior, 10% é o que nos acontece, 90% é o que eu faço com o que me acontece. Então a escolha pela minha felicidade está muito nisso. Olhar a metade cheia ou a metade vazia do copo. Para onde eu vou focar? Já conversei com centenas de pessoas que investiram grande parte de seu tempo e energia tentando agradar uma pessoa impossível de ser agradada. Na maioria das vezes, um dos pais ou outro membro da família. Quando pergunto se todo esse esforço teve algum resultado, a resposta é sempre não. O problema não é você. Pare de gastar energia emocional em algo que nunca vai acontecer e que não é necessário para que você seja feliz. Eles são infelizes, mas você não precisa ser. Quando ele traz essa reflexão sobre a necessidade de agradar e fala sobre especialmente agradar, nossa necessidade de aprovação de pais ou membros da família, é muito importante a gente olhar para isso, porque quando a gente olha realmente para a nossa identidade, para as nossas características únicas, a gente entende que as pessoas são diferentes e nós temos a grande tendência equivocada de esperar que as pessoas sejam parecidas com a gente. E aí, com isso, a gente vai minando a individualidade, a característica única de cada pessoa e a gente se frustra porque a gente não atende a expectativa de quem espera que a gente seja igual, né?
Então é muito importante olhar para isso aqui e entender que enquanto eu não vivo a minha real identidade, a minha essência única, eu estou deixando de viver o que Deus espera para mim. Bom, quanto mais importante Jesus se torna em sua vida, mais livre você será da desaprovação dos outros. Foi Jesus quem prometeu, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Conhecer Jesus pessoalmente pode libertar você de muitas coisas: do peso da culpa, do veneno do ressentimento, do estresse de trabalhar demais, da pressão do materialismo, dos vícios e do medo da morte. No entanto, uma das maiores libertações que Jesus oferece é a do medo da desaprovação. Essa é a chave da paz interior. Nenhum ser humano tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades e o manter constantemente feliz. Somente Deus pode suprir todas as suas necessidades. Terceiro, lembrar-se de que o que agora parece tão importante é somente temporário. À luz da eternidade, o que as outras pessoas pensam de você agora de fato não tem importância. Buscar a aprovação dos outros é sempre uma atividade de curto prazo. Os benefícios nunca são duradouros. Quarto, lembrar-se de que tenho de agradar apenas a uma pessoa. Se o que estou fazendo agrada a Deus, então é a coisa certa a fazer e posso parar de me preocupar com as reações dos outros. Essa atitude simplifica dramaticamente a vida. Se a aprovação de alguém é mais importante para mim do que a aprovação de Deus, então essa pessoa se tornou um ídolo em minha vida. Jesus disse: não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Quinto, lembrar-se de que um dia vou prestar contas de minha vida a Deus. A Bíblia diz: sim, cada um de nós dará conta de si a Deus. Você precisará explicar tudo o que disser e fizer. Sua coragem será fortalecida quando disser não a coisas sobre as quais preferiria não ter que explicar a Deus um dia. Eu até destaquei isso aqui no momento em que fazíamos em família, eu ressaltei isso com as crianças. Toda vez que você for fazer alguma coisa que você pensar, como que eu explicaria isso para Deus? É algo que não é para você fazer. E aí trouxe uma analogia para os pais. Todas as vezes que vocês forem fazer algo que vocês pensarem, como eu explicaria isso para os meus pais? Eu preferiria não ter que explicar isso para eles, então também é algo que é melhor você não fazer, considerando os princípios, os valores que a gente orienta, né? Naqueles momentos em que for tentado a diluir a verdade, transigir suas crenças ou negar sua fé, lembre-se de que Jesus não negou você. Ele morreu na cruz publicamente por você. Sexto, lembrar-se de que Jesus me moldou para eu ser eu mesmo, não outra pessoa. Esta é a última verdade à qual nos agarramos. Quando você chegar ao céu, Deus vai dizer: você cumpriu o propósito para o qual o criei? Nestes 2 últimos capítulos, expliquei os 2 maiores empecilhos para viver a vida que Deus designou para você. O desejo de ser como os outros, a inveja, e o desejo de ser aprovado pelos outros. Todos nós precisamos de apoio contínuo. É por isso que empenhei o restante de minha vida para ajudar você em sua jornada. Homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Refletindo sobre o meu propósito no dia 42. Tema para reflexão: a felicidade é uma escolha minha. Não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Versículo para memorizar: Salmos 27:10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Pergunta para refletir: que opinião é mais importante para mim? Bom, refletindo sobre isso aqui, sobre essa pergunta, eu concluí que durante muitos anos eu busquei de forma muito intensa e mesmo inconscientemente a aprovação da minha mãe. Depois eu percebi, durante esse processo, esse mergulho, esse processo de autoconhecimento, numa ocasião, inclusive, lendo um outro livro, isso veio com mais clareza para mim, que eu acabei transportando isso de alguma maneira para algumas pessoas próximas. Então, amiga que,
tem um significado muito importante na minha vida, saber opinião, perguntar e assim sucessivamente. E eu percebo cada dia mais que a minha busca é pela aprovação de Deus. Então, quando eu sinto no coração que é algo que Ele está me direcionando a fazer, é incrível como a coragem vem de forma muito mais avassaladora e os passos são dados realmente num contexto de entrega. E estar aqui, como eu já mencionei em outros dias, gravando esses vídeos, trazendo aqui para o YouTube para compartilhar com você algo que eu nem sabia como seria, porque eu senti esse chamado no início e eu obedeci. Então, aqui estamos há 42 dias ininterruptos, trazendo essa reflexão, trazendo, enfim, um resumo, né, os destaques de cada capítulo desses livros e compartilhando as minhas respostas, as reflexões que eu trouxe e como isso tem reverberado na minha vida. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar. Caso não tenha assistido algum dos outros vídeos, eu te convido a voltar. Tem uma playlist aqui com todos os 42 dias. E eu espero de verdade que esse conteúdo também te toque como tem feito por aqui. Obrigada por acompanhar. Parabéns por seguir nessa jornada. A gente precisa sair da zona de conforto, não é simples, exige um movimento, mas são movimentos que geram outros movimentos e no sentido de um caminho frutífero, né, de forma muito positiva, eu acredito. Então, se você ainda não curtiu o vídeo, faça isso e encaminhe para quem possa se beneficiar desse conhecimento e seguimos juntos numa vida, em busca de uma vida com cada vez mais propósitos.